Ouvir com outros olhos. Vamos então dar início a mais um podcast German, Ouvir com Outros Olhos, e hoje o tema é integridade na velhice. A velhice, na verdade, é frequentemente representada como um período de vida particularmente marcado pela fragilidade, pela vulnerabilidade subjacente a uma autonomia mais diminuída, mais debilitada, a uma maior dependência do outro e a uma aproximação ao fim cronologicamente, mas também a uma aproximação ao início através das memórias. A velhice é tempo de inteireza e tem, na verdade, várias camadas de vulnerabilidade que não se colam à pele. Como é a velhice representada na nossa sociedade e no contexto específico dos cuidados de saúde? Que impacto é que têm estas representações no modo como cuidamos dos mais velhos? Como enquadramos a velhice num sistema de cuidados de saúde que é particularmente marcado pela procura de ordem, pela objetividade, pela causalidade e pela correlação entre a palavra e a realidade, o que dizemos e o que queremos dizer com a palavra que usamos. Para discutirmos esta temática, contamos hoje com a presença de Carmen Garcia, enfermeira na área da geriatria, colunista do Jornal Público, autora de 2 livros infantis best-seller em Portugal, Uma Lição de Amor e uma Lição Vinda do Mar, sendo A Última Solidão o seu primeiro livro de ficção. Paulo Almeida, médico geriatra do Centro Hospitalar de São João, que é responsável pela consulta de oncogeriatria, e Susana Piedade, mestre em Ciências da Comunicação, com uma especialização em Marketing e Publicidade, e escritora, tendo sido finalista do Prémio Leia, com 2 dos seus livros de ficção, As Histórias que Não Se Contam e 3 Mulheres do Beiral. O podcast irá ser moderado por mim e pela Manuela Vidigal Bertão, e então eu gostava de começar por colocar uma questão a todos, pedindo que respondam com a máxima brevidade para podermos depois distribuir as questões mais específicas para cada um. E então a primeira questão que eu gostava de vos colocar é o que vos motivou a escolher a vossa profissão, a vossa atividade. Médico geriatra, enfermeira na área da geriatria, escritora. E gostava de começar precisamente pela Susana Piedade. Olá, Susana, mais uma vez obrigada pelo convite para participar aqui neste podcast do German, e boa tarde a todos os participantes e convidados. O que me levou à escrita é assim, eu sempre gostei de escrever, este percurso é relativamente recente na minha vida, tenho uns 6, 7 anos, e decidi fazê-lo porque era uma coisa, portanto era um sonho antigo, não é? Eu acho que a escrita é uma espécie de lugar onde eu me sinto bem, não é? E eu gosto muito de contar histórias e de tentar chegar às pessoas através daquilo que eu faço. Além disso, a escrita é uma coisa que de facto me oferece possibilidades quase infinitas, não é? E que mantém uma relação muito estreita com a vida. Portanto, eu acho que na escrita, na literatura, quase tudo é possível, ou tudo é mesmo possível. Isso é uma coisa, é um desafio que me agrada bastante. E ao contrário da vida real, em que nem tudo o que podemos devemos, sim, na escrita podemos. Podemos sempre, tudo. Muito bem. Muito obrigada, Susana. Obrigada. Paulo Almeida, e no seu caso? No meu caso, escolhi ser médico porque me entusiasmava o desafio de cuidar dos outros, de pensar em conseguir resolver o problema dos outros. A geriatria surgiu muito cedo no meu gosto pela medicina, mas já a pensar mais em mim. A geriatria, o desafio da complexidade é talvez o que mais motiva. Ainda assim, há outra coisa que me motiva muito no meu dia-a-dia. Eu costumo dizer que ser geriatra é quase como fazer exercícios de matemática a ver as soluções. Ou seja,
de facto, a nossa vida torna-se muito mais fácil a perceber o conhecimento das pessoas mais idosas, aquilo que elas nos ensinam em termos de resolução dos nossos problemas, daquilo que elas já passaram, e portanto parece que a nossa vida é muito mais trivial quando temos este contacto com as pessoas mais idosas. E é talvez isso também que me motiva muito na geriatria. Muito bem, muito obrigada. Portanto, lições de vida que trazemos para o nosso contexto do dia a dia. Carmen Garcia, e no seu caso, o que é que a motivou a escolher a profissão de enfermeira e depois especificamente na área da geriatria e também de escritora, porque sei que também escreve? Foi um bocadinho um acaso. Eu fui parar em enfermagem quase como podia ter ido parar. Aquilo que não foi por acaso foi a escolha da geriatria depois. Eu trabalhei 11 anos e sempre a querer sair para a geriatria, pelo qual me tinha apaixonado logo no primeiro estágio do curso. E na altura em que eu saí, as pessoas diziam muito, perguntavam muito dos cuidados intensivos para se ir enfiar num lar. E parecia muito, eu não sei se me estão a ouvir, estão? Estamos. Pronto, e diziam muito isso, mas quem é que sabe dos cuidados intensivos para ir para um lar? Quase como se a enfermagem fosse uma enfermagem de segunda categoria, não consigo explicar muito melhor do que isto. E eu dizia sempre a mesma coisa, quem gosta? E eu gosto da palavra velhos, portanto eu não vou usar idosos, não vou usar séniores, não vou usar nada disso. Para mim é a palavra mais bonita do dicionário. E eu sempre gostava muito de velhos, porque a minha família foi sempre alargada, os meus avós viveram e morreram connosco, e eu fui criada num bairro, se calhar 80, 90% dos vizinhos eram velhos, mas eu só descobri que não gostava só dos meus velhos, eu gostava também muito dos velhos dos outros. De repente eu descobri, a minha irmã mais velha diz que é porque eu nasci velha também, e ela está sempre a dizer, tu nasceste, há aí uma empatia porque vocês são todos iguais, mas a verdade é que eu quis, 11 anos que eu tive nos cuidados intensivos, eu quis sempre ter a coragem de sair para a geriatria, tão feliz como quando tivesse a coragem, e eu nunca fui uma enfermeira tão feliz, trabalho exclusivamente nesta área. Muito bem, então Paulo Almeida referiu a importância dos velhos como fonte de sabedoria e de conhecimentos para a nossa vida, e a Carmen trouxe-nos esta visão bonita de quem nasce velha, ou seja, de quem nasce com o olhar atento à essência da nossa existência, que na verdade é aquilo que nós alcançamos quando chegamos à idade mais velha. E portanto, muito obrigada por esta partilha. O título que nós demos a este podcast é Integridade na Velhice, e não vulnerabilidade, fragilidade, aproximação da morte, etc. E esta integridade diz respeito a esta inteireza, não é? É esta união entre o que é a nossa dimensão física, espiritual, mental, cognitiva. Se eu vos perguntasse a que é que associam, mas queria mesmo que pensassem só numa imagem ou numa situação e não propriamente numa descrição de um cenário. Se eu vos perguntasse a que é que associam a palavra integridade no contexto da vossa vida pessoal, profissional, será que teriam assim alguma imagem que gostariam de partilhar connosco sobre o que é isto, que ideias é que vos convocam estes conceitos de integridade e de vulnerabilidade? Susana, integridade. Alguma imagem que a integridade convoque? Eu acho que no meu caso, por exemplo, na escrita, integridade eu posso associar mais, digamos, a um contexto de ser genuína naquilo que faço, de me rever no trabalho que faço, nesse sentido, ou seja, honestidade. De estar, sim, e de estar plena naquilo que faço, não é? De começar um trabalho e de o fazer e de acabar, isto independentemente do resto e das pessoas virem a gostar mais ou menos, mas dizer, não, isto é meu, isto faz parte de mim, isto é uma parte de mim que eu vou levar às pessoas e revejo-me nisto, neste sentido mais de plenitude, de ser genuína, autêntica
e fiel àquilo em que eu sou e acredito. Acho que mais nesse Da sentido. autenticidade. Sim, da autenticidade, exatamente, comigo E própria, não é? vulnerabilidade. Vulnerabilidade, naquilo que eu faço, eu associo um bocadinho, se calhar, àquela noção, ao ato de entrega que eu acho que a escrita implica, porque eu acho que é uma coisa que implica, de facto, se o vamos fazer com dedicação, e acho que ninguém o consegue fazer sem uma enorme dedicação, eu acho que nós de facto nos tornamos mais vulneráveis, porque nos entregamos, não é? Porque nos despojamos de tudo, porque nos tornamos muito mais permeáveis a tudo, ao que nos rodeia, por exemplo. Eu acho que escrever também nos torna assim um bocadinho mais atentos ao mundo, não é? Escrever e ler também, não é? Está provado que isso aumenta a empatia das pessoas. Mas ao fazermos isso também, eu acho que também acabamos por nos expor um bocadinho, tanto depois da obra estar acabada como no próprio processo de criação, não é? Porque eu não consigo escrever se não entrar dentro da história, não é? É como ver um filme e estarmos a dizer... Nós já iremos lá, já iremos a essa parte. Pronto. Já iremos. Eu não sabia. Muito bem, integridade, inteireza, autenticidade e vulnerabilidade, exposição da nossa interioridade. Sim. E alguma potencialidade para o sofrimento. Sim. E perante, não é? Exatamente. Com as personagens e perante os outros que nos leem. Exatamente. E com os nossos próprios sentimentos depois que advêm de tudo isso, não é? Porque nós temos que lidar com o que está dentro da história e connosco ao mesmo tempo. Pois, exatamente. Há ali uma certa dualidade. Paulo, integridade e vulnerabilidade, assim muito brevemente, enquanto médico e enquanto pessoa que é médico neste caso, a que é que associa, que imagens ou que situações é que associa a vulnerabilidade e a integridade? Vulnerabilidade, logo que fez a pergunta, veio-me à cabeça uma imagem muito, muito específica, que é a pessoa, o doente, deitado na cama, muitas vezes parcialmente despido, despenteado, com um catéter, com uma sonda nasogástrica, um dispositivo médico. E essa é talvez a imagem mais forte da vulnerabilidade que nós assistimos todos os dias, não só física como também psicológica. Mas depois ligamos logo à integridade, não é? Quando abordamos aquela pessoa e aquela pessoa questiona porque é que vai fazer um determinado tipo de exame, um determinado tipo de tratamento, e nós aí percebemos que afinal aquela pessoa ali tão vulnerável ainda tem a sua integridade e tem a capacidade de questionar, de perguntar o que é que vai acontecer, porque é que vai acontecer e também tem vontade e que tem capacidade para decidir e para questionar isso. E portanto as imagens são assim quase fluídas uma na outra. Dava agora a palavra à Carmen. A verdade é que, em relação a estas palavras, eu não consigo separar ou dissociar o conceito de vulnerabilidade do conceito de dependência. Quando eu imagino, e vai um bocadinho ao encontro daquilo que disse o Dr. Paulo, não é? Eu sempre que penso em alguém vulnerável, penso em alguém dependente, que precisa de ajuda nas coisas mais básicas, nas tarefas, nas atividades de vida mais comuns. E no oposto disto, se calhar vejo a vulnerabilidade e a integridade como duas coisas opostas, porque para mim integridade, lembro-me sempre, nem sei bem se esta palavra existe, mas a inteireza, a pessoa que não está, uma pessoa que é toda ela, que está toda inteira, que é vista dessa forma, que nós olhamos para ela na sua totalidade. Às vezes na prestação de cuidados, um exemplo que eu costumo dar e dava sempre às minhas alunas, aos meus alunos, é que às vezes eu vejo um velho acamado, não é? Que já tem uma escara, uma úlcera de pressão, e às vezes a minha tendência é ver a ferida e não ver a pessoa, não é? E nesse momento eu retirei a integridade a essa pessoa, porque o íntegro é o que é inteiro, é o que está inteiro, é o que esta inteireza para mim, e eu acho que sim, que são dois conceitos exatamente opostos, um da inteireza e o outro da dependência. Acho que é por aí. Uhum.
Eu penso que já fechamos o círculo, não é, desta pergunta sobre a integridade e a vulnerabilidade a que é que associam. Paulo, o envelhecimento hoje é moldado por alguma falha nas perspectivas que a sociedade ocidental oferece aos mais velhos, mas, paralelamente, há cada vez mais investigação na ciência, no sentido enfim, prolongar a nossa vida e de resolver muitas das questões de doença que provocavam mortalidade mais elevada. E, portanto, é promissor por um lado, digamos que o contexto em que nós vivemos é promissor por um lado, porque na verdade há avanços científicos importantes, mas de certa forma, desconcertante por outro, porque vivemos mais tempo, mas também vivemos mais tempo sozinhos e vivemos mais tempo desacompanhados e acabamos até por morrer muitas vezes sozinhos. Quais são os principais desafios que o envelhecimento da população lhe coloca enquanto médico? E que desafios é que considera que se colocam aos hospitais e aos centros de saúde perante esta população em que nós vivemos, que nós temos hoje, que é uma população bastante mais envelhecida? Relativamente à primeira questão dos desafios enquanto médico, eu acho que passa a ser fundamental o conhecimento profundo do processo de senescência, ou seja, do processo de envelhecimento tanto normal, ou seja, a senescência e não a senilidade. Nós percebemos muito bem como é que o nosso organismo envelhece, o que é que vai ser normal e o que é que vai ser patológico. Acho que isso é a grande diferença e aquilo que todos os médicos devem procurar distinguir, e é muito difícil distinguir isso, e portanto este conhecimento profundo deste processo de senescência é fundamental. E é talvez o maior desafio que se colocam aos profissionais de saúde relativamente a este envelhecimento da população. Depois, obviamente, não só o envelhecimento normal é fundamental, mas também a complexidade das doenças que nós vamos ter, ou seja, as pessoas vão viver mais tempo, vão ter mais doenças e mais complexas. Para além disso, a interação entre as diversas doenças, ou seja, não só ter muitas doenças, mas elas interagem entre si, ou seja, hoje nós sabemos que ter diabetes e hipertensão não é só ter duas doenças, é ter duas doenças em conjunto e que se interagem e que vão ter consequências também em conjunto, ou seja, um conceito de multimorbilidade que também é preciso pensar muito nele. Depois, obviamente que as pessoas são pessoas, não é? Não são doenças, não são organismos, e portanto à volta de tudo isto, há um conceito muito importante social, não é? E aquilo que a Susana falava ao início, do isolamento social, de facto, estas pessoas vão perdendo. Vão perdendo o marido, os pais, os irmãos, os amigos, e muitas vezes ficam sós. E isso não é só um problema acessório, é muitas vezes o nosso principal problema enquanto médicos. O isolamento social que interfere no tratamento, no seguimento, no prognóstico. Nós hoje sabemos que o isolamento social tem repercussões graves no seguimento dos doentes, no prognóstico das suas doenças. E, portanto, eu diria que é talvez este o maior desafio do envelhecimento, ou seja, conhecermos não só o envelhecimento fisiológico, mas também percebermos como é que as doenças vão interagir entre si e como é que o indivíduo se vai inserir na sociedade. Uma sociedade que muitas vezes ainda tem o preconceito e a discriminação da idade e que complica muitas vezes também este tratamento. Muito bem, muito obrigada. Manuela, passo-te a palavra agora. Uhum. Eu agora iria colocar uma questão à Carmen, mas primeiro gostava de introduzir aqui uma pequena transcrição do seu último livro, A Última Solidão, em que diz o seguinte: tinha 19 anos a primeira vez que entrei num lar, era aluna de enfermagem e as estruturas residenciais para pessoas idosas, nome técnico dos lares, era um conceito que só conhecia das aulas teóricas. Mais à frente a Carmen descreve o problema
é que mal passei a porta, percebi que acabara de entrar numa espécie de universo paralelo, nos antípodas de tudo o que a professora de enfermagem comunitária debitara durante longas semanas de aulas. Eu sabia tudo sobre os lares ideais, não sabia nada sobre os reais. No seguimento desta pergunta, Carmen, nós colocamos o seguinte: que desafios específicos existem quando estamos a cuidar das pessoas mais velhas? E o que é importante ter em consideração nesse cuidado? Eu ouvia muita coisa nas aulas, não é? Como toda a gente, e eu via muitas teorias. A minha professora falava, por exemplo, muito em atividades, em estimulação cognitiva, em cuidados individualizados, e de repente, a primeira vez que eu entro num lar, vejo uma sala gigantesca, não é? Uma espécie de uma sala de convívio, mas onde o convívio era realmente muito escasso, com pessoas dispostas assim ao redor da sala, várias televisões ligadas numa berraria ensurdecedora, e de repente na minha cabeça não havia naquele lar onde eu entrei, que também foi provavelmente um dos piores, mas não havia ali nenhuma espécie de estimulação cognitiva, não estava a existir nenhuma atividade, e aquilo de repente eu tenho assim aquele flash de ok, eu acabei de entrar numa câmara da morte. Estas pessoas que estão aqui estão sentadas 24 horas por dia, não estou 24 porque depois vão se deitar, mas estão sentadas 10 horas por dia ou 8 horas por dia ou o que seja, a olharem umas para as outras, sem acontecer mais nada, sendo que o pico, o momento de auge da vida deles é a hora do preço certo, à espera do almoço, do lanche e do jantar, e é isto, eles estão aqui à espera. De repente eu trazia imensas ideias na cabeça sobre o dinamismo de um lar, aquilo que era um lar, aquelas coisas todas, e de repente o primeiro lar com que me paro é só uma sala de espera. E aquilo deixa-me doente, porque tudo aquilo que eu achava que deveria estar a acontecer ali, e que era o que a minha professora me tinha dito, porque ela deu-nos vários exemplos, ela só se esqueceu de nos dizer foi que, infelizmente, os exemplos que ela nos deu eram exceção, não eram a regra. Então eu estou à espera de encontrar uma coisa, e como eu já disse, é esta noção de sala de espera, como se, portanto, já vivemos, estas pessoas já viveram a vida delas, já não são úteis para a sociedade, ou já não lhes encontramos utilidade, e agora depositámos-las aqui enquanto elas esperam que a morte chegue. Isto é, para além de triste, é pavoroso, não é? É tudo o que não deve ser. Mas este foi o primeiro lar que eu encontrei, e eu perguntei à minha orientadora se a mim é que aquilo me parecia errado. E a resposta que levei foi, isto depois habituas-te. E eu só pensei, mas eu não me quero habituar a um depósito, porque eu nunca achei, ou seja, eu nunca tinha entrado no lar, como eu disse há pouco, os meus avós viveram sempre connosco, portanto eu nunca os visitei no lar, eu não conheci o lar, eu entro no lar a primeira vez como aluna de enfermagem, e eu tive a certeza que eu não me queria habituar àquilo, não, aquele conceito de depósito não fazia sentido na minha cabeça. E uma coisa, e já passaram muitos anos, eu entrei pela primeira vez no lar no ano de 2005, se não me engano, portanto já lá vão uns anitos, né? Nem gosto muito de pensar quantos, mas a verdade é que as coisas foram mudando, têm melhorado, mas ainda não mudaram assim tanto. E nesta altura da Covid, na altura da pandemia, eu fiz muitas brigadas em lares para permitir que os colegas dos lares fossem a casa, fossem descansar, porque estavam lá há muitos dias, portanto fomos-nos revezando. Eu entrei em dezenas de lares nessa altura porque eu dediquei o período da pandemia sempre à população idosa e tive essencialmente em lares em surto. E eu continuei a ver muitas coisas que eu queria poder desver, não é? E gostava muito de poder desver. Nós temos muito para caminhar ainda, mas eu acho que... Era preciso, Carmen, o que é que era preciso fazer para que os lares não fossem depósitos? Ou salas de espera? Aí é que está a questão. Eu acho que mais do que trabalhar as próprias instituições, porque isso há sempre muito a fazer, não é? As instituições, de uma maneira geral, vivem com a corda no pescoço. A verba não chega. A gente explica que hoje em dia já não se usa com aqueles colchões anti-escara, com aquelas... São alternada com aqueles ativos que já estão desaconselhados, porque têm que ter pelo menos 11 milímetros de altura e os nossos têm 7, e portanto aquilo não serve, e que já temos outros modelos de colchões, mas muito melhores, mas que custam não sei quanto. Ou eu peço uma almofada anti-escaras, das almofadas que nós sabemos que fazem sentido agora, e aparecem-me com uma sogra, que é aquela coisa tipo um donut, e dizem, mas é o que há, e a gente sabe que aquilo, eu digo, mas isto é bom para as hemorroidas ou para o pós-parto, isto não é bom para prevenir úlcera de pressão nenhuma, mas é o que o dinheiro chega e é o que já temos.
Nós sabemos que isto existe, estes constrangimentos financeiros e tudo isso, mas se eu tivesse que começar por mudar alguma coisa, começava por educar a população, começava por ir ao pé das crianças, ao pé dos jovens, porque enquanto a sociedade não mudar a forma como olha para os velhos, não podemos esperar que os lares sejam muito melhores do que isto. Porque uma coisa que eu noto muito é que as próprias famílias também não questionam. Deus me livre a mim de entrar num lar e ver o meu pai ou o meu avô presos com os membros superiores imobilizados numa cadeira e não perguntar o porquê, ou ouviram, porque ele estava a portar mal e não me saltaram uma mola, quer dizer, eles não se portam mal. E vou-vos dizer quantas vezes na vida é que conter fisicamente alguém resultou para o acalmar, que foram zero, né? Se uma pessoa está desorientada, não sabe porque é que está ali e é presa, é imobilizada, é contida fisicamente, por exemplo, no Reino Unido é crime e que aqui em Portugal é uma prática recorrente, a pessoa só vai ficar mais e mais agitada, né? E hoje em dia nós dispomos de tanta coisa, nós temos luvas de corte de motricidade fina, nós temos coletes imobilizadores que permitem que a pessoa tenha uma contenção perfeitamente digna a mobilizar os membros. Nós podemos, é uma coisa que eu batalhei tanto por serrar os pés das cadeiras e torná-las mais baixas, podemos preparar o pavimento, mas o que é que nós fazemos? Ou o que é que tomamos como primeira medida? A contenção, a infantilização dos idosos que é frequente. Há tanta coisa que a gente pode fazer e tão pouca que na prática se faz. E eu acho que estas coisas não se fazem porque a sociedade não as exige. A sociedade está acomodada a isto. Importante, Carmen, está a dizer uma coisa muito importante, que é, na verdade, quando nós criticamos ou dizemos que o que acontece nos hospitais ou o que acontece nos centros de saúde está errado ou é contra aquilo que nós consideramos que é certo, devemos sempre pensar nisso que a Carmen está a dizer, que é as instituições são espelho da sociedade onde nós estamos inseridos. E não são diferentes, nem melhores nem piores, a única diferença é que há aqui uma responsabilidade acrescida de quem assume que vai cuidar do outro e que vai cuidar de acordo com conhecimentos científicos, com os meios tecnológicos, mas acima de tudo com a capacidade de olhar e ver a pessoa. E aí há uma responsabilidade acrescida. Mas, na verdade, muitas das coisas que nós criticamos nos hospitais e nos centros de saúde são reflexo do que nós fazemos na sociedade. E o que a Carmen está a dizer é a mais pura verdade. Concordo inteiramente com essa perspectiva. Esta ideia de espelho. Aquelas instituições são o espelho do que nós somos cá fora. Basta olharmos, se calhar, obviamente, eu não conheço, eu nunca estive numa instituição onde existissem maus tratos no sentido de maus tratos físicos ou maus tratos, e a maioria das coisas que eu vi fazer de forma errada, inclusivamente onde eu trabalho, são feitas por falta de formação, porque quem está nos lares, é difícil contratar pessoas para trabalhar no lar, hoje em dia. É difícil encontrar pessoas que queiram estar ali e que queiram fazer aquele trabalho. Eu tive o caso agora de uma pessoa que entrou às 9 da manhã e às 11 despediu-se a dizer que aquilo não era para ela. Portanto, eu acredito que as pessoas que estão e que ficam é porque gostam daquilo que estou a fazer. O que falta muitas vezes é formação e as pessoas acabam por, mesmo as pessoas, as cuidadoras mais formais, as nossas assistentes, não é? Acabam por ser um espelho daquilo que nós todos somos. Claro. E é essa questão, e é por isso que eu acho que os lares mudam quando a sociedade também mudar. Claro, e por isso nós temos que investir na educação e a começar pelos mais pequenos. Esta ideia de ter crianças de um lado e velhos do outro é uma ideia terrível. É uma ideia de miséria. Há duas coisas que nós sabemos e eu vou-me já calar. A primeira é que o contacto com crianças é um fator protetor da demência no idoso. E uma que nós também sabemos é que, e o estudo que saiu, às vezes saem aqueles estudos que são muito engraçados, mas não são muito robustos. Este até é um estudo bastante que nos diz que crianças que convivem por largos períodos com velhos, com idosos, têm a menor probabilidade de desenvolver depressões durante a adolescência e na idade jovem adulta. Portanto, estas relações são relações onde toda a gente ganha. Ganham crianças e ganham velhos. Mas nós, enquanto sociedade, tendemos a afastá-los, a separá-los. E eu acho que os lares são só isto, são o espelho daquilo que todos nós somos. E por isso é pela sociedade que temos de começar. Se educarmos a sociedade, a mudança nos lares acontece. E já me calei. Muito obrigada, Carmen. E neste seguimento daquilo que a Carmen falou, da questão, por exemplo, do contacto entre as crianças e os idosos ter aqui um fator protetor no desenvolvimento até da própria demência, eu perguntava ao Paulo que fatores contribuem para o aumento das demências, sabendo que a OMS estima que em 2050 o número de demências vem a triplicar em todo o mundo.
E o modo como nós cuidamos dos mais velhos, isso a Carmen também já falou um bocadinho, mas gostaria de ouvir também a perspectiva do Paulo enquanto médico. O modo como cuidamos dos mais velhos pode ser um fator protetor da deterioração cognitiva? Antes de mais, concordo em absoluto com aquilo que a Carmen referiu. E, de facto, há aqui várias coisas que contribuem para o aumento das demências, nomeadamente fatores biológicos, nomeadamente as doenças que os próprios idosos têm, mas também a medicação que os idosos fazem. Nós sabemos que vários medicamentos que nós prescrevemos estão associados a uma deterioração cognitiva. São medicamentos, muitas vezes, com indicação muito restrita e que muitas vezes se perde ao longo do tempo e que os doentes continuam a fazer esse tipo de medicamentos, mas que têm esses efeitos nefastos, nomeadamente a deterioração cognitiva. Portanto, comorbilidades e polimedicação estão de facto associadas ao aumento das demências na população mais idosa. Depois, o isolamento social. O isolamento social que é devido à reforma, à viuvez, ao ninho vazio, é um dos principais fatores deste aumento das demências. Nós sabemos que, principalmente por uma questão da reserva cognitiva, os idosos menos estimulados, que têm menos atividade mental, que têm menos aprendizagem, interação social, têm menos reserva cognitiva, mas também por uma questão vascular, ou seja, os idosos que interagem, que têm mais atividade física, que têm menos risco cardiovascular, também vão ter menos probabilidade da demência. E depois também por uma questão de stress. As pessoas que conversam, que interagem, que comunicam umas com as outras têm menos stress, têm um humor menos deprimido e, portanto, também têm menos risco de demência. E, portanto, nós temos todos estes fatores, mas a forma como cuidamos dos idosos é fundamental. Não só porque a forma como cuidamos reflete os fatores que podem promover esta deterioração cognitiva, como também pode promover o isolamento social do próprio idoso, não é? E, portanto, de facto, nós temos nós, enquanto sociedade, mas também enquanto profissionais de saúde, temos alguma culpabilização neste aumento exponencial das demências, sem dúvida. Muito obrigada. Na verdade, essa questão da polimedicalização e das pessoas mais velhas polimedicadas e da dificuldade em prescrever medicamentos que já não são necessários ou que estão a mais, às vezes até há pessoas mais velhas que chegam às urgências dos hospitais e percebe-se que estão a tomar exatamente o mesmo medicamento, mas com nomes diferentes, embalagens diferentes, porque não gerem bem a sua situação, a sua condição de saúde. Como é que isto tem alguma sugestão de como é que nós poderíamos melhorar significativamente esta situação que é tão grave e que muitas vezes leva a AVCs, leva à deterioração cognitiva desnecessária, enfim? A polimedicação é um conceito muito lato. A polimedicação não traz consigo apenas o número de fármacos, mas também como os fármacos são feitos e qual é a posologia dos fármacos. E isso é um problema educacional, tanto dos médicos, como dos familiares, como dos próprios doentes. É muito mais simples, num mundo informatizado, fazermos copy-paste da última lista de medicação e, portanto, não vamos confirmar. Também é muito mais simples o doente dizer na última consulta já me tinha perguntado isso, portanto é só ir lá copiar. Portanto, este esforço tem que ser dos dois. Eu faço questão sempre tanto de transmitir às pessoas mais jovens que trabalham comigo, como eu próprio, fazê-lo exaustivamente em todas as consultas,
E quando eu digo exaustivamente, é mesmo exaustivamente. Eu quero saber qual é o medicamento, qual é a marca do medicamento, qual é a dosagem do medicamento e qual é a posologia. Se é um, se é dois, e não é de manhã, é o pequeno almoço, a meio da manhã ou antes do almoço. Isso tudo faz sentido e tudo faz lógica. E nunca, aquilo que está prescrito corresponde àquilo que está a ser feito. Nunca. Há sempre uma pequena alteração. Ou é o meio que é o 1, ou é o 1 que é o meio, ou é o 20 que afinal é 40. Isto de facto assustador, não é? Porque nós estamos continuamente, diariamente, a fazer os medicamentos errados à hora errada, e aqui a culpa é, como disse no início, dos dois. O médico não sabe, muitas vezes não tem capacidade ou não tem tempo para confirmar, passa mal a mensagem ou passa de forma um bocadinho. De facto, para nós é mais intuitivo. Este comprimido é básico, é assim, não é? Para o doente é difícil às vezes perceber, depois o doente também não tem muito, não quer confirmar e nunca traz os medicamentos, nunca trazem as caixas, os próprios familiares acham que já me perguntaram isso várias vezes, ou seja, acham que é exaustivo, Exagero. não é necessário, exatamente, não é É necessário um assim exagero. tanto pormenor. E portanto, de facto, e este conceito, o conceito de reconciliação terapêutica é fundamental. E este conceito de reconciliação terapêutica começa no momento em que é prescrito, até ao momento que é prescrito, que deve ser feito. Os medicamentos, o conceito de medicamentos para toda a vida, que ainda existia, advém efetivamente de nós não conhecermos o processo da senescência, do envelhecimento. Não há medicamentos para toda a vida, não há medicamentos para sempre, assim como não há medicamentos que só se fazem daquela maneira. Há, é de facto, esta necessidade imperiosa e só para acabar, só para terminar, nós podemos não medicar, nós podemos recomendar medidas não farmacológicas, podemos não falar de medicamentos, podemos falar de inúmeras medidas que nós podemos ter que têm impacto e que têm um efeito comprovado com estudos robustos, que são medidas não farmacológicas. Também não dá tanta vontade, porque dá mais trabalho, porque não é tão objetivo, e porque não se vê, não é? Ou seja, se nós fizermos um comprimido é muito melhor do que fazermos terapia cognitiva. É mais rápido o efeito, estamos a fazer o comprimido, eu estou a palpar o comprimido, eu estou a sentir que eu estou a fazer, enquanto que a terapia cognitiva é muito mais difícil, exaustiva, demora mais tempo. Nós também estamos numa sociedade que queremos tudo para ontem, e portanto queremos o efeito agora, não é? É muito melhor o Benuron que passa logo a febre do que estar aqui a pensar e isto acontece muito nos idosos, a sarcopenia, a perda de massa muscular demora muito tempo a ganhar, demora muito tempo esta recuperação. E nos idosos que têm a sarcopenia, muitas vezes associada a um internamento muito recente, é muito difícil convencê-los. A primeira semana demora, custa muito, vai-se cansar muito a fazer. Vamos só clarificar o que é sarcopenia para quem não está dentro desta terminologia. Claro. Sarcopenia é perda de massa magra, que acontece de uma forma fisiológica, mas que quase sempre está associada a uma patologia. É muito difícil de reverter, e associa-se quase sempre a um estado de fragilidade física, que depois também piora o prognóstico da maioria das doenças. Muito bem, muito obrigada. Eu ia só pedir-vos para me deixarem dizer uma coisa. Sim, muito rapidamente para passarmos à Susana. Vou ser muito rápida. Eu achei muita graça agora quando o Dr. Paulo disse, primeiro em relação a esta última parte, deixem-me só dizer uma coisa. Quando os meus utentes vão à consulta e vêm de lá sem um comprimido, até vêm deprimidos. Essa é já a primeira. Eles adoram trazer um comprimido, porque senão nada feito. E depois, nós às vezes comunicamos mal com as pessoas, e este ponto que o Dr. Paulo referiu é muito importante, de não haver medicação para toda a vida. Eu vou dar um exemplo concreto com o qual eu tenho estado a lidar e que tem sido francamente difícil. Um médico, um cardiologista, disse a um utente meu, que neste momento está muito perto dos 100 anos, que ia ter que tomar para toda a vida um comprimido que é a amiodarona, que é para controle da frequência cardíaca.
e que aquilo era para a vida toda, que o coração dele precisava daquilo. A amiodarona é um fármaco com muitos efeitos secundários, nomeadamente ao nível da tiroide. Então o que é que eu tenho agora? Tenho um senhor com uma tiroide completamente desfeita, que já não tem indicação nenhuma para parar aquele medicamento. Nós retirámos-lhe com a indicação de outro cardiologista a que ele foi, porque entretanto o outro cardiologista infelizmente faleceu, e descobrimos que ele andava a tomar a mesma às escondidas. Porquê? Porque aquele cardiologista em que ele confiava muito tinha dito que aquilo era para a vida toda. Portanto, nós estamos ali com um problema, e às vezes quando nós dizemos estas coisas, as pessoas confiam, as pessoas mais velhas confiam muito nos médicos, as pessoas, os mais novos já vão questionando, mas os mais velhos, a palavra do médico muitas vezes ainda se nota, isso é a palavra de Deus, e se o médico diz que aquilo é para tomar para sempre, aquilo é para tomar para sempre. Não vê agora estas enfermeiras miúdas dizer que ele já não precisa e que está a estragar a tiroide. Mas, se me permite, isso é um aspecto fundamental, que é a forma, a assertividade com que nós recomendamos isso aos doentes. Isso faz toda a diferença em termos de adesão terapêutica, a assertividade e a empatia. Se eu acho que esse caso é um caso paradigmático daquilo que eu estou a dizer. Só a noção que esse doente confiava nesse médico e que esse médico e esse medicamento correu bem, ele viveu até aos 100 anos, não é por causa desse medicamento, com certeza, mas é associado a isso. E eu tenho que lutar contra esse conceito. E, portanto, se calhar seria uma opção a começar a tomar metade durante uma semana, vermos qual é a possibilidade, pelo menos ganhar a confiança do doente durante algum tempo, porque, e principalmente eu confio, confesso-vos, já que estou-me a sentir tão à vontade com vocês, confesso-vos aqui que o facto de também sermos mais novos e termos uma cara um bocadinho mais jovem é uma forma muito difícil de lidarmos com isso. Estamos a lidar, primeiro, com um cardiologista mais velho que receitou aquele medicamento. E, portanto, eu estou a lutar contra aquela imagem. Eu sei que aquilo está errado e muitas vezes eu continuo aquele fármaco durante aquele tempo e vou pondo sempre a nota no plano. Eu tenho que tirar aquele fármaco. Vou tentar tirar mais um bocadinho. Mas é essa relação empática que nós temos que estabelecer com os doentes, até para eles confiarem em nós. E isso é muito difícil ganhar. Às vezes demoramos muito tempo, mas é fundamental e é um dos aspectos mais importantes na desprescrição farmacológica e na reconciliação terapêutica. É essa confiança que os doentes vão estabelecer connosco. Muito obrigada, Paulo, muito obrigada, Carmen. Diria, resumindo aquilo que acabaram de dizer de uma forma, enfim, como resumo que é, tem pouco de conteúdo, do conteúdo total que aqui partilharam, mas no fundo aquilo que nós precisamos é, por um lado, de formar, ou seja, de promover a literacia das pessoas em geral, na área da saúde. Por outro lado, promover a literacia relacional dos profissionais de saúde na sua capacidade de comunicação. Eu estava aqui a pensar que a Carmen disse que uma das, ou não sei se foi, penso que foi o Paulo, que referiu que às vezes não há tempo para colocar todas as questões, foi o Paulo, que às vezes não há tempo para colocar todas as questões, mas talvez uma única questão aberta servisse para clarificar muitas destas situações de incumprimento ou de tomada errada do medicamento ou da dose errada, ou, enfim, talvez faça falta mais perguntas abertas nas consultas, talvez faça falta que o sistema também crie mais tempo para os próprios médicos conversarem com os doentes e para os profissionais de saúde em geral, para os enfermeiros, etc. E, na verdade, também promover a literacia junto da população, eu acho que isso é fundamental. Susana, há pouco a Carmen trouxe-nos esta visão para dentro dos lares e fez-me lembrar os seus livros, não só Três Mulheres no Beiral, como também As Histórias que Não Se Contam, não que fosse especificamente a questão do lar, que não era retratada aí, mas o que nós, na verdade, vemos com outros olhos quando entramos num contexto específico e o habitamos, não é? Quando habitamos aquele espaço e podemos, na verdade, ter acesso ao que é invisível, ao que não se conta,
àquilo de que ninguém fala e por aí fora. Em Três Mulheres no Beiral, a certa altura, eu vou só ler aqui uma citação desse livro, entramos na casa de uma personagem, que é a Carlota, que está quase comatosa, indiferente aos apelos da vida. Entramos e vamos esbarrar numa figura maléfica de violência, que representa a violência, que é a figura da mulher, da rapariga que toma conta dela. Quando a rapariga lhe encostou a colher aos lábios, de ar ameaçador, Carlota já se enchia de vômitos, mas engoliu a sopa, que lhe escorreu pelos vincos do queixo, até se juntar às nódoas do guardanapo. Badalhoca. Esta escadaria é manhosa. Tu mal endireitas as canelas e não é preciso muito para rolares por ali abaixo. Susana, a literatura pode, na verdade, ser um laboratório de experiência em pensamento. Eventualmente eu nunca entrei num dos lares descritos pela Carmen, eventualmente não. De certeza que nunca entrei num dos lares descritos pela Carmen, porque também não tenho os meus mais velhos em lares, e também nunca testemunhei esta cena em particular aqui descrita pela Susana. E, portanto, é na verdade um laboratório de experiência e pensamento para quem nunca viveu uma tragédia retratada, como por exemplo esta que é retratada neste passo do livro. Eu gostava que a Susana partilhasse connosco quais são as suas fontes de inspiração e de conhecimento e também que nos dissesse se há na sua literatura uma intenção de consciencialização e de abertura de olhar para questões sociais e para problemas sociais graves, porque na verdade tanto as histórias que não se contam, como Três Mulheres no Beiral, curiosamente em todos os livros com a personagem feminina sempre muito presente, vítimas de violência doméstica, vítimas de traumas e de difícil verbalização, e estas personagens das Três Mulheres no Beiral, vítimas da loucura da compra e venda imobiliária no centro da cidade do Porto e no despejar dos mais velhos das suas casas. Então, de onde vem a sua inspiração e se há esta intenção interventiva? É sim, Susana, e eu gostei muito já agora, só à parte de ouvir realmente aqui as palavras tanto da Carmen Garcia como do Paulo Almeida sobre esta questão, portanto, dos lares, do tratamento, da educação que é preciso fazer e depois de toda a questão médica e de comunicação que envolve os serviços de geriatria. Em relação, transportando isto agora aqui um bocadinho para o plano mais da ficção, que é mais o meu, não é? O meu e não só, porque assim, a ficção e a realidade andam um bocadinho ali de mãos dadas, não é? Não quer dizer que eu escreva, que a minha escrita seja uma ficção, digamos, autobiográfica, não é? Ou que esteja a relatar forçosamente acontecimentos ou que me aconteceram a mim ou pessoas conhecidas. Mas é assim, eu acho que quem escreve pode escrever sobretudo mesmo sem ter passado por essa experiência. Isso aconteceu-me com o primeiro livro, houve várias pessoas que vieram ter comigo na altura, depois do livro ser lançado, a perguntar-me se eu de facto tinha sido vítima de violência doméstica, ou se tinha sofrido alguma perda que me tivesse marcado, coisas assim do género. E eu entendo isso, e quer dizer, isso significa, no que me diz respeito, que de alguma forma eu acho que cheguei às pessoas. E isso para mim é muito importante porque eu não escrevo, sou eu que escrevo, mas eu não escrevo para mim, não é? Eu não quero um livro guardado na prateleira, eu quero é que as pessoas possam ler aquilo que eu escrevo. E obviamente que as mensagens que elas podem daí tirar podem ser muito diferentes, não é? Cada uma fará a sua leitura, nós sabemos que as leituras são completamente diferentes. Agora, eu não preciso, digamos, de me agarrar à realidade para escrever, porque isso implica um exercício para já de nós sermos, como somos todos, somos seres humanos e estamos num mundo onde existem todas estas coisas, basta estarmos um pouco atentos, não é?
Às vezes, aquela questão por exemplo, da violência doméstica e de não se comentar e de ninguém intervir, porque há o velho ditado entre o marido e a mulher, não se mete a colher e não vamos agora nós dizer isto ou aquilo. Não, isso tem que acabar, não é? As pessoas têm realmente que intervir. E nós estamos conscientes de que isso existe. Podemos não ter vizinhos, não é? Onde isso se passe, felizmente, mas vemos isso nas notícias todos os dias. Não precisamos forçosamente de passar por isso ou ter uma amiga ou alguém que passe por isso para tentar perceber. Claro que, obviamente, eu não vou dizer, fiz bastante pesquisa para tentar perceber também como é que funciona, digamos, tanto o perfil da vítima. Para mim era muito importante desmistificar a ideia de que a vítima é culpada. Há muito essa noção, não é? A vítima, o próprio agressor é que torna a vítima culpada. O culpado culpabiliza a vítima, não é? Porque, não sou eu, és tu, porque tu fizeste isto e aquilo e aquilo outro, portanto, e a vítima, coitada, em vez de assumir realmente, de se assumir como vítima, ainda passa a ser culpabilizada, não só pelo agressor, muitas vezes pela própria sociedade. E eu queria desmistificar um bocadinho também essa ideia e perceber, porque confesso que no início havia muitas questões que eu me colocava, porque estamos a falar de uma sociedade, digamos, mais moderna, em que existem uma série de recursos e em que as pessoas, isto não tem só a ver com o nível de escolaridade, não é? Mas são por norma mais formadas, têm mais acesso à informação, muito mais do que há uns anos. E eu confesso que às vezes me questionava, porquê? Porque ficam, não é? Porque é que, pronto, e há muito aquela tendência de dizer, pronto, a mulher que sofre de violência doméstica, de criar, digamos, catálogos, não é? Dizer, ela fica porque é pobre, porque é dependente, porque é burra, Mas muitas das pensando agora vezes. nos mais velhos e nesta Carlota e na Sim. Piedade e nas pessoas mais velhas, na verdade aquilo que a Susana disse também se aplica a este contexto, ou seja, há aqui sofrem, são vítimas de Sim. violência e também acabam por ser culpabilizados Sim. porque são, portanto também acabam por assumir essa culpabilização, mas ao contrário de outras pessoas que estão numa situação de violência, estes mais velhos, na verdade, são aqueles que estão muitas vezes totalmente isolados e por isso não têm como pedir ajuda, não é, Susana? Sim, é verdade. E eu concordo plenamente com essa questão do isolamento social ser promover, digamos, a deterioração das capacidades cognitivas, não é? Isso parece-me evidente. Em relação aos idosos, eu tive, pronto, se calhar um pouco mais de perto algumas experiências, tive avós, não é? Tive que passar também por algumas experiências menos positivas. Consigo perceber um pouco as palavras da Carmen em algum sentido, porque também vi coisas que gostei, coisas que gostaria de nunca ter visto. O que eu acho é que, no que diz respeito à literatura, nós, obviamente que nos tentamos sempre ancorar naquilo que conhecemos ou de que queremos falar mais de perto, não é? E, portanto, eu acho que a literatura pode ter esse papel também, digamos, o papel de sensibilizar, o papel de consciencializar, de gerar empatia por aquilo que é menos conhecido, menos falado, o papel de denúncia, inclusive, não é? De expor, um papel solidário também para que as pessoas não se sintam, afinal não sou só eu, não é? Afinal isto acontece com outras pessoas, ou então quem está do lado lá, afinal isto acontece com idosos, será que há alguém que é capaz, uma cuidadora, seja ela quem for, seja uma cuidadora privada, não é? Que está, digamos, que é contratada pela família, seja num hospital, num lar, seja o que for. É importante questionarmos, porque eu acredito que sim, não estou a dizer que conheça felizmente ninguém que possa ter aquele perfil da personagem que eu criei. Agora, quando eu criei essa personagem convencida de que efetivamente haverá pessoas assim. E acho importante falarmos nisso, porque eu acho
lá está, aquela ligação que há bocado penso que terá sido a Carmen que falou das crianças e dos idosos, não querendo comparar, mas sendo obviamente apologista de que a interação só é benéfica. Eu estou aqui a falar num sentido de fragilidade. Nós temos tendência a querer proteger as nossas crianças, nós também acho que devemos ter a mesma tendência a querer proteger os nossos idosos, não é? Quando isso não é visível, eu acho que de facto também podemos alertar. Se o faço de uma forma, se eu acho, uma vez perguntaram-me se eu me considerava uma defensora de causas, que acho que era um bocadinho por aí que a Susana também queria ir, não é? Não era Se bem eu defensora, falo, não estava bem a ver a Susana como defensora de causas, mas pois, como, na verdade, alguém que é capaz, através da literatura e da boa literatura, fazer-nos mergulhar dentro de cenários como o lar de que a Carmen Garcia descrevia há pouco, em que não há, na verdade, a intenção desta cuidadora, porque esta cuidadora do livro da Susana tem a intenção, na verdade, de fazer mal, de causar dano exatamente. à Carlota, à De senhora cuidadora Garcia. não tem nada. De cuidadora não tem nada, é a antítese, mas no caso do lar de que falava a Carmen, como a Carmen disse, muitas vezes não há uma intenção, antes pelo contrário, é Sim. falta de formação e falta de consciência de como se pode fazer diferente, não é? Sim. Além das condições e tudo isso. Não era bem defensora de causas, mas era a capacidade, no fundo, ter aqui um objetivo de abrir o olhar da sociedade para aquilo que é muitas vezes invisível, aquilo de que nós não falamos com tanta regularidade como deveríamos. Sim. E não procuramos soluções, porque há pouco o Paulo dizia que era possível desconstruir muitas das falsas ideias através de boa comunicação. A Carmen deu esta ideia maravilhosa e que uma vez um médico também referiu, não exatamente assim, mas de uma forma semelhante, que é, na verdade, promover mais o convívio entre as crianças e os mais velhos. Sim. E, por exemplo, as casas grandes no Porto, falando agora da nossa cidade, onde nós estamos situados, a Carmen não, a Carmen é de Lisboa, não é, Carmen? Ou não? Évora. Évora. Évora, que maravilha, pronto. De Évora. Mas, enfim, a ideia que o médico lançou foi que, em vez de se promover tanto turismo e tanto turismo local e etc., promover, na verdade, a manutenção de casas grandes, a preservação de casas grandes em que num piso vivessem os mais novos e no outro piso vivessem os mais velhos, e que esta comunicação intergeracional se continuasse a fazer. Portanto, é neste sentido, Susana, de nos levar para esse contexto. E nesse sentido é uma literatura interventiva. Sim, nesse sentido sim, mais do que propriamente as causas em si, digamos, porque eu acho que é uma coisa que está inerente a mim, porque assim, enquanto escritora eu tenho tendência, não é nada, digamos, que eu decida propriamente, agora vou escrever sobre isto, ou, quer dizer, é aquilo que naquele momento, há uma série de temas, obviamente, que eu gostaria de falar, não é? Eu estou, quando começo a pensar numa ideia para um livro, já estou a pensar em 1000 outras possibilidades, porque há tanta coisa de que se pode falar. E eu gosto de falar de coisas também que eu acho que são relevantes, que possam de facto dizer que tenham algum conteúdo, além da história em si. Há perfeitamente, a literatura pode perfeitamente ser meramente lúdica, não é? E não ter essa função. Eu particularmente gosto muito de tocar temas que me tocam a mim, não é? Não é uma coisa consciente, não faço uma lista, não é? Mas de facto às vezes é o momento, naquela altura em que me surgiu a ideia, por exemplo, para as 3 mulheres no Beiral, foi numa altura em que estávamos ali num boom da especulação imobiliária aqui no Porto, com cenas completamente inacreditáveis, com depoimentos reais completamente inacreditáveis, situações que são verdadeiros crimes, não é? Cometidos contra pessoas, ainda por cima lá está, são pessoas com menos defesas, menos capacidades de se defender. E isso sim, escrever sobre o que me toca, escrever se puder realmente fazer algo mexer, não é? Fazer das minhas personagens um pouco o que são se calhar essas pessoas na vida real, não é? Algumas dessas pessoas, porque estas personagens do livro
podiam perfeitamente enquadrar-se em muitas das pessoas que moram na Baixa. Ouvi muitas dessas pessoas, vi reportagens, passei sei lá quantas vezes intencionalmente na Baixa para tentar perceber o ambiente, as pessoas, como é que as coisas, de uma forma mais próxima, não é? Com esse objetivo mesmo, como é que as pessoas são. Cheguei a falar com algumas pessoas que tinham efetivamente recebido propostas para saírem, digamos, das suas residências ou das lojas onde trabalhavam. Portanto, e isso tudo mexeu muito comigo, em primeiro lugar. E eu, se calhar, tenho tendência a falar e a escrever sobre as coisas que, de alguma forma, mexem comigo, não é? E acho que, nesse sentido, é bom se eu conseguir, não digo fazer um retrato fiel da realidade, mas conseguir, através da minha escrita, porque ela nunca é um retrato fiel, ela é uma criação, não é? Que depois tem uma ligação, muitas vezes, muito, muito direta com a realidade. E penso que é bom se as pessoas, por exemplo, ao lerem um livro, tiverem uma noção muito mais realista de que aquilo acontece, efetivamente, até porque eu tive reações de pessoas que me diziam, e pessoas do Porto, não estamos a falar, até porque isto aconteceu muito no Porto, acontece nos grandes centros urbanos, Lisboa, e acontece noutros países também. Pronto, e tive pessoas, inclusive do Porto, a dizer, eu não fazia ideia que isto acontecia, ainda bem que falou no assunto, porque de facto a gente às vezes ouve falar, ou na televisão, ou uma notícia, ou isto ou aquilo, e não tem a noção do que de facto estas pessoas muitas vezes passam. E isso pareceu-me importante, não é? Mesmo que seja de uma forma ficcionada, acho que lá está, tem uma ligação com a realidade, e se isto de facto tiver algum impacto sobre as pessoas e de alguma forma ajudar, eu não vou dizer mudar, porque mudar às vezes está um pouco acima de nós, acho que se vão dando passos nesta questão especificamente, pelo menos já se começam a falar de regulamentos, o que é bom, porque é inacreditável que só passado estes anos é que se comecem a falar de legalizar... O que era um caos. O que era um caos, só agora estão a pensar fazer isso. E, portanto, se de facto isto ajudar as pessoas a terem um pouco de consciência do que é que isto representa e do que é estar, se calhar, na pele de uma destas pessoas, de uma destas famílias, obviamente que a situação depois é extrapolada da especulação imobiliária para um drama familiar, que continua sempre ligado à questão, digamos, da venda da casa, porque é um sítio extremamente valorizado, sobrevalorizado hoje em dia, não é? E acho que sim, acho que seria muito interessante, como veio uma notícia sobre os canadianos há pouco tempo, no Canadá agora começaram também, não estou a dizer que seja a solução, já se discute muito isso, a dizer que de facto se deve regulamentar e não são os estrangeiros investidores que devem morar nessas casas, não é? Primeiro dar o lugar às pessoas que precisam delas. E aí poderiam mudar, se calhar morar essas pessoas, poderiam morar as suas famílias, poderia haver outro tipo de convivência, muita coisa se poderia fazer. Os interesses económicos por vezes não permitem tudo, como sabemos, não é? Oh, Susana, muito obrigada. Como nós já estamos a correr contra o tempo, é sempre o nosso problema. Eu ia, partindo daquilo que a Susana disse e recordando-me, enfim, do propósito da medicina narrativa, que é promover reflexão junto dos profissionais de saúde, dos doentes e dos cuidadores, através de narrativas ficcionais e reais, e sabendo que hoje os mais jovens têm, na verdade, um hiato, uma distância cultural em relação aos mais velhos, em relação aos velhinhos, como dizia a Carmen, em relação aos meus velhos, há um hiato porque as novas tecnologias, que podem ser facilitadoras, nomeadamente até na própria gestão da medicação e na própria gestão da doença, podem ser facilitadoras, mas também podem ser, na verdade, obstáculos à comunicação. Sim. Porque não é por SMS que se vai comunicar aquilo que é essencial e porque temos que olhar nos olhos e ver a pessoa. E tocá-la, não é?
Calma. tocá-lo. Partindo daquilo que a Susana disse, eu ia perguntar ao Paulo e à Carmen, e porque a Carmen também me fez recordar um livro de que eu gosto muito, que é o Em Nome da Terra, do Virgílio Ferreira, e que retrata tão bem o que é um lar, e o que é que significa estar num lar contra a vontade. E eu perguntava ao Paulo e à Carmen se consideram que, em vez de pedirmos aos estudantes de medicina, como me propunha no outro dia muito bom e conhecido neurologista, que os estudantes de neurologia, os estudantes dele, deveriam todos ficar internados durante uma semana para saberem o que é que significa estar na horizontal, olhar para o teto com aquelas luzes e com aquela vulnerabilidade. Eu perguntava se consideram que a leitura de livros como Três Mulheres no Beiral, como Histórias que Não Se Contam, como A Última Solidão, da Carmen Garcia, como O Em Nome da Terra, consideram que essa literatura deveria ser parte do currículo para que as pessoas vejam e experienciem através da literatura e através da escrita aquilo que não vão viver e que nunca viveram porque estão noutra fase da civilização e, portanto, não sabem o que é viver em determinados contextos. Carmen. Então, curiosamente, a semana passada tive um convite para ir apresentar um livro a um agrupamento de escolas. Eu também escrevo livros infantis, não é? Aliás, eu comecei por escrever livros infantis que entraram este ano no Plano Nacional de Leitura e o primeiro deles correu muito bem, a Lição de Amor, e eu estou muito habituada a receber convites de escolas e é sempre para apresentar esses. Então recebi um convite de um agrupamento de escolas para ir apresentar livros e eu respondi logo que sim, não sei o quê, sempre a achar que estávamos a falar dos livros infantis. Qual não é o meu espanto quando percebo, a meio da conversa, que eles me estavam a convidar, porque eu depois comecei a achar estranho eles quererem apresentar um livro que é direcionado ao pré-escolar e primeiro ciclo a alunos do secundário. Então qual não foi o meu espanto quando percebi que eles estavam a falar da Última Solidão. Essa escola vai fazer um trabalho, um mega trabalho com os alunos do secundário à volta do livro, porque as histórias do livro são histórias reais, não é? São 12 contos ficcionados, com os nomes alterados, mas são histórias reais, e então eles querem, cada uma das turmas vai pegar numa história, vai pegar num dos contos, eles têm 12 turmas, e trabalhá-la. E querem exatamente falar sobre isso, ou seja, eles vão ter um dia em que vão dedicar vão ter uma semana em que os alunos do secundário vão andar à volta da velhice. E eu acho que isto é mesmo muito, muito importante e vai muito ao encontro daquilo que a Susana perguntou. Estes meninos provavelmente nunca entraram no lar, nunca. Ou porque os avós até morreram antes de lá chegar, ou porque não têm avós no lar, ou porque há um hiato muito grande entre os lares e a comunidade que a Covid só veio agravar, não é? Porque agora as visitas ainda continuam a ser marcadas, há menos horas de visitas. A sensação que eu tenho sempre é que a maioria das pessoas não sabe o que é que se passa dentro do lar, não sabe como é que funciona um lar, não conhece a riqueza das histórias de um lar e não faz ideia o que é ser velho no lar. Aquela ideia peregrina do lar é uma creche para velhos, ou há pessoas que têm uma ideia muito errada, profundamente errada do que é que são os lares. Eu acho que estes livros todos, os livros que narram a velhice, que narram histórias de velhos, que trazem velhos para o lugar de protagonistas, podem sim ajudar e muito a fazer este exercício de empatia, não é? Nada substituiria que eles vivessem uma semaninha no lar, é um facto. A serem levantados às 6 da manhã para tomar banho, a terem de tomar o pequeno almoço àquela hora, a sentarem-se na sala de espera toda a manhã a olhar uns para os outros, a terem que almoçar àquela hora, a terem que só poder ir à casa de banho quando há alguém disponível para os levar. Isso pode ser mudado, certo? Nós podemos mudar essas rotinas. Eu acho que, quer dizer, eu acredito, não é, que nós estamos em constante evolução e parece-me que a evolução há de ter de passar por aí. Se nós nos mantivermos, eu já acho aberrante que nós tenhamos nos lares hoje em dia o mesmo modelo que tínhamos há 30 anos ou há 20, quando a idade média de entrada nos lares era 70 anos. Agora, eu não sei qual é a realidade do Dr. Paulo, mas eu cada vez tenho gente a entrar mais velha. A minha média de idade, eu tenho cada vez mais festas de 100 anos. E a ideia é essa, nós somos os primeiros homens centenários, vamos viver cada vez mais, não é? Portanto, esperemos que mudem, porque nós todos podemos ir lá parar e é bom que a juventude tenha essa consciência. Nós vamos ter um problema, Susana, que é ainda mais grave, que é, se isto já está mal para estes agora, nós sabemos que o INE
é claro quando diz que em 2080 por cada 100 jovens vai haver 317 velhos. A Universidade de Aveiro fez um estudo que lançou o ano passado, em que o número de cuidadores informais em Portugal há 10 anos era de 5 para 1 e agora é de 1 para 1. Portanto, nós se calhar não só vamos lá parar, como se isto não mudar, vamos parar em piores condições, porque Claro. vamos ser cada vez mais velhos e cada vez menos jovens para assumir o papel de cuidadores. Portanto, eu acho que tratar destas questões da velhice, como se falou aqui há bocado, também é mesmo uma questão de egoísmo, não é? Foi o Dr. Paulo que disse isso. Eu, quando trato da velhice, eu também estou a tratar da minha. A minha avó, que era analfabeta, Exatamente. sem boa cama fizeres, Então, não deitarás. Exatamente. Questão de usarmos os livros para como mote e como ponto de partida para uma reflexão em conjunto sobre o que é que Exato. significa respeitar o humano da humanitude, o humano da humanidade quando somos mais velhos. Paula Almeida, e no seu caso, acha que a literatura pode ser uma boa janela para aquilo que na verdade é difícil às vezes de demonstrar junto de quem está tão longe e que tem novas tecnologias à disposição? A literatura, eu acho basilar na nossa formação, como médicos, como pessoas, acho que isso é indiscutível. Claro. Não vamos entrar nesse tipo de discussão. Como médicos, eu acho que é fundamental. Primeiro, porque nos aproxima do plano emocional, que muitas vezes nós fugimos e nos centramos muito na doença, mesmo para nos protegermos, não é? Só na doença e não no doente. Primeiro por causa disso. Depois porque nos permite, a quem felizmente ainda não teve que passar por nenhuma estadia num hospital, ou pessoal, ou de algum familiar, porque eu acho que essas pessoas que infelizmente terão que passar por esse internamento, ou de um familiar muito próximo, ou mesmo do próprio, são obrigadas a aproximarem-se rapidamente daquele velhinho ou daquele idoso que nós tratamos. Ou seja, nós percebemos perfeitamente logo o que é que aconteceu ali. Ou seja, essa experiência pessoal. Mas felizmente não é assim tão comum e, portanto, a literatura ajuda-nos a perceber exatamente porque nós lemos com a nossa voz. Ao contrário dos livros, dos filmes, das novelas, das séries, em que nós vemos pela voz dos outros. Na literatura nós conseguimos ter essa oportunidade. Eu acrescentaria mais um livro de Walter Ugumem, A Máquina de Fazer Espanhóis, que me marcou profundamente e que eu arrisco-me a dizer que aquele barbeiro aparece semanalmente na minha vida. É verdade, e eu acho que isso marca profundamente as pessoas. E também acho que também devemos ser um bocadinho tolerantes com as pessoas mais jovens e connosco. Ou seja, eu sempre tive este intuito, sempre quis fomentar em mim este gosto pela geriatria e sempre gostei muito da geriatria. Mas de facto, eu o ano passado, ou há 5 anos, se calhar para ser um bocadinho mais diferente, não tinha esta atitude tão bem trabalhada, ou seja, daqui a 5 anos vou estar a dizer exatamente isso do dia de hoje. Nós precisamos de ter experiências, precisamos de ler e precisamos de ver e de sentir novas experiências para nós nos conseguirmos aproximar das pessoas mais jovens, mais idosas. E essa aproximação é gradual. Nós não podemos exigir que todos nasçamos dessa forma, não é? E, portanto, devemos ser tolerantes e tentar ter paciência que os outros mais jovens se aproximem dessa realidade. Só uma chega aqui relativamente às novas tecnologias. De facto, as novas tecnologias podem nos afastar porque nós próprios podemos nos tornar menos sociais. É só por causa disso. Claro. Porque as novas tecnologias às vezes até é um veículo, porque há imensos idosos interessados nas novas tecnologias e que utilizam as novas tecnologias. Eu estou a trabalhar agora num projeto exatamente de monitorização remota de idosos com recurso às novas tecnologias, de idosos que vivem isolados e tudo isso. Portanto, eu estou a trabalhar neste momento. Ou seja, quando a gente pensa nas novas tecnologias, não podemos pensar só em redes sociais e não é? As novas tecnologias
a possibilidade de monitorizarmos remotamente pessoas que estão sozinhas, que fazem uma hipoglicemia e não conseguem pedir ajuda, mas estão monitorizadas remotamente e nós sabemos e vamos lá. Eu tenho dedicado e vou dedicar o ano de 2023 a um projeto desses e acho que a inteligência artificial e as novas tecnologias vão ter um papel determinante na velhice. Claro, Daqui por claro, mais uns sim, anos. claro. Mas também não devemos é generalizar, não é? Ou seja, só porque o nosso idoso da consulta anterior adorava tecnologias, eu já vou pôr o Claro. próximo. Não, se calhar o próximo gosta só de falar de agricultura e eu tenho que estudar agricultura para me aproximar dele, não é? Esta questão de nos aproximarmos do outro é fundamental na nossa vivência como seres humanos, mas é imprescindível na nossa vivência como médicos, como enfermeiros, como profissionais de saúde. Ou seja, nós temos mesmo que desenvolver esta aproximação com os nossos doentes. Muito obrigada. Nós estamos mesmo na reta final. Teríamos muito mais para falar. Eu ia pedir à Manuela que nos trouxesse, porque a Manuela depois ficou modera, mas também é médica, e é médica também na área dos cuidados paliativos. Eu gostava só, Manuela, muito, num minuto, se puderes, que partilhasses connosco alguma memória que este podcast trouxe relativamente à importância da relação médico-doente quando se cuida de pessoas mais velhas. Olha, a memória foi uma memória assim muito recente, porque quando acabei de ler, não é uma memória vivencial, experiencial, no sentido de ter sido com um contacto direto com uma pessoa mais velha, mas foi aqui uma expressão que a Carmen utiliza no livro dela e que eu gostei muito, que é definir a pessoa mais velha as pessoas mais velhas como matrioscas da vida. Eu gostei muito desta imagem, de que as pessoas mais velhas são pessoas que têm nelas muitas vidas. E de facto, se nós olharmos para as pessoas mais velhas de quem cuidamos como estas vidas, várias vidas sobrepostas ao longo do tempo, dignifica tanto o cuidado e dignifica tanto estas pessoas que acho que é uma imagem que eu não queria perder, não queria deixar de trazer aqui ao podcast. Obrigada. É uma imagem que vai ficar aqui a ressoar em nós todos, esta ideia, e que faz a ponte com o início, quando Paulo Almeida e a Carmen Garcia falaram da importância de se cuidar dos mais velhos também como fonte de conhecimento para o próprio e que, portanto, no fundo enriquece quem cuida e obviamente que prepara também a pessoa que está a cuidar para esta fase mais avançada da vida. Nós vamos fechar, e eu gostava só de terminar com uma citação do livro Três Mulheres no Beiral, da Susana Piedade, porque me parece que nos traz algo que é fundamental, que é a importância do lugar onde as pessoas são cuidadas e por quem são cuidadas, e de como o desterro, ou seja, o levar as pessoas à força para um lar contra a sua vontade, ou porque na verdade não há outras alternativas na sociedade, pode ser fatal em termos de continuação, em termos de encontrar um sentido para a vida. E no texto de Três Mulheres no Beiral, a propósito de uma das personagens, agora já não é a Carlota, vítima de violência, mas é a Piedade, lê-se o seguinte: começara por acaso como se pensasse em voz alta. Acontecia a tanta gente, mas depois tornara-se um refúgio. Tratava a casa como uma companheira de longa data. Piedade sabia bem que a casa era feita de pedra, tijolo e ferro, mas algumas coisas ganham alma de tanto as pessoas se afeiçoarem a elas. Fica aqui digamos que o desafio de nós de nós levarmos a hospitalidade para lugares como o hospital, cuja palavra nasce precisamente do conceito de hospitalidade, levarmos a hospitalidade para lares e sermos hospitalidade nas casas onde cuidamos dos mais velhos. E, portanto, penso que tanto a literatura e a escrita da Carmen Garcia como a literatura da Susana Piedade deveriam ser obrigatórias, e outros autores que também foram aqui invocados, e poderíamos também aqui trazer a Misericórdia
da Lídia Jorge, o livro Misericórdia da Lídia Jorge, deveriam, na verdade, ser parte intrínseca da formação e da reflexão dos profissionais de saúde que cuidam do humano e, portanto, que cuidamos todos nós. Muito obrigada a todos. Não sei se alguém quer deixar mais alguma mensagem antes de desligarmos, assim, uma mensagem breve, porque temos mesmo de o fazer. Se quiserem ainda dizer mais alguma coisa, tenho aqui um segundo para cada. Não? Ficamos por aqui? Queria só agradecer o convite e agradecer-vos pelo tema escolhido. Não quero mais falarmos da velhice. Muito obrigada, Paulo. Susana? Concordo também, muito obrigada, gostei muito de participar, acho que é um tema super pertinente e atual e gostei muito de todas as intervenções, portanto acho que só tivemos todos a ganhar com isso e espero que mais pessoas também, quando ouvirem o podcast, por isso muito obrigada. Muito obrigada, Susana. Carmen? Obrigada por isto. Nós temos de falar sobre a velhice, até porque amanhã os velhos vamos ser nós e, portanto, é uma obrigação. É aquela história e termino com esta frase que a minha avó dizia muito: filho és, pai serás, como fizeres assim encontrarás. Muito bem, Carmen, muito obrigada. Manuela, despedimos-nos aqui deste podcast. No próximo mês teremos outro e, portanto, em breve vos iremos divulgar o tema para o próximo podcast e os oradores convidados que teremos. Muito obrigada a todos e até à próxima. Obrigada. Obrigada.